Pessoal, mais um Las Vegas News, direto de Las Vegas. Hoje com uma convidada especial, Ângela Borges e Fabrício Pacholocchi, que já é de casa, Estamos de óbvio. volta. Ângela chegou hoje. Eu cheguei hoje cansada, cara. Desde domingo à noite foi o último dia que eu dormi. Tu chegou direto e Cheguei já... direto e já Você teve fui. curso lá, né? Curso o domingo inteiro. Aí arrumar as malas na segunda, vim e já comecei a gravar com as meninas hoje. E Mas aí, foi Ângela? sensacional. O que tu acompanhou, o que tu viu? Bom, primeiro fiz um treino com a Isa de superior. Vi que ela tá. Ainda nem começou a carbar, nada, mas já tá na pele mesmo, a gente diz, né? Tá bem empolgada, confiante. Como Achei que ela tá, tá com a cabeça assim bem tranquila, em paz. Acho que isso vai refletir muito positivo no palco, né? Porque quando o atleta não tá ansioso, a chance de cortisol subir muito e estragar o físico sem ter controle é menor, né? Então achei que ela tá bem tranquila, mais do que as outras vezes dessa vez. Ela explicou, ela falou um pouquinho ontem pra gente sobre as dificuldades que ela teve na preparação para o Arnold e disse que dessa vez foi tudo bem e que está no melhor shape da vida dela. E eu acredito que ela é uma das grandes candidatas a fazer frente com a Fran, né? Com certeza, com certeza. E os pontos que eles estavam buscando para melhorar ali, glúteo principalmente, né? Ela falou que tá fazendo 3 treinos de glúteo na semana, que era o que eles mais queriam desenvolver, até porque ela tem uma perna já bem desenvolvida, Sim. comparado com o glúteo, né? E eles falaram que conseguiram trazer essa evolução aí e que vão mostrar o melhor físico dela aí Tu destacaria mais alguém da Wellness? Bom, a gente sabe que a Fran sempre está muito bem, né? Então é difícil ela se encaixa muito bem no perfil da categoria Wellness. Já está aí brigando pelo 4º título, né? Sim. Já foi 3. Mas a gente tem muitas meninas que estão chegando agora, que falam que é promessa também, né? Então, eu acho que vai ser muito disputado, mais talvez o Olímpia da Wellness mais disputado que já teve até hoje. Porque tem muitas meninas que estão muito bem, mas que também não confrontaram com as top 5 do Olímpia. Então vamos ver o que isso vai acontecer, né? Porque quando a gente está comparando essas meninas num campeonato mais inferior, que não estão ali as top, você olha, ela estava muito bem, tem um destaque, todo mundo fica falando, né? Mas eu acho que agora vai ser o vamos ver, porque vai estar comparando. Quem que você colocaria nessa briga do top 5? Eu pensando no que já teve ali no ano passado ainda, né? Eu acho que a Gisele conseguiu também melhorar um pouco, suavizar um pouco o físico dela, porque eu tô percebendo. A Rayane também, então eu percebo que essas meninas todas estão suavizando, não estão vindo mais agressivas, né? Acredito que talvez a Rayane e a Gisele ganhem uma posição. Eu não estou acompanhando muito a menina que ficou em terceiro no ano passado, então eu não sei se ela... Mas deve ter trazido uma boa evolução também. Eu acredito que talvez a loira do sul, tem aquela menina nova que estão falando muito bem também, a Eduarda Bezerra. Mas, como eu falei, eu nunca vi ela competindo com atletas de ponta ali, né? Com atletas nível Olímpia. Então, eu acho que quando a gente colocar uma do lado da outra, é que a gente vai ver realmente se estava muito bom ou se estava bom para aquele show, né? Ô Pacho, a Angela tá falando uma coisa importante né, os atletas competem o circuito ao longo do ano, aí vão classificando, vão vencendo, mas na verdade o Mr. Olympia é um momento onde a gente se compara com os melhores. Dentre teus atletas, tu já tem atletas que já competiram no Mr. Olympia, tem a Zama que já foi top 3 no primeiro campeonato dela, mas o Menegatti foi um cara que chamou muita atenção na estreia dele, foi pro Brasil, classificou. Tu acha que esse Mr. Olympia talvez seja a chance dele ser comparado? Tu acha que vai existir ou tu acha que ainda é um campeonato de reconhecimento ou tu já acha que ele já vai chegar? Ou a tua expectativa sobre ele já é alta? Assim? Eu acredito que é o cara que tem a chance de estar no top 10. Lógico que a gente sempre imagina as primeiras posições para cada atleta. Mas pro Olímpia são 60 atletas. Então, às vezes, é um bom atleta que não é nem visto. Fica lá 16º, 18º, terceiro confronto, e a gente sabe, depois do segundo confronto, né, qualquer coisa pode acontecer. Então, assim, mas ele tem algo a mais, ele tem o fator wall ali. Eu acredito que isso pode colocar ele na briga ali de estar ali pro top 10, e daí ali é brigar posição por posição. Mas eu acredito que ele tem esse fator para chamar atenção e tá ali na briga do top 10,
e daí depois ter a oportunidade de confrontar, né? Mas eu acho que ele tem esse potencial. Eu também acho, ele tem uma linha, né? Eu acho que, se a gente falar de top 10, eu acho que, falando de condição física, todos vão estar muito bem condicionados. Mas eu acho que quando a gente começa a falar de posições mais altas, eu acho que o que vai diferenciando um do outro mesmo é a linha, né? A linha, né? E ele tem a linha, né? Ele tem. E assim, ele vai trazer uma evolução muito grande do Texas e de Campinas para agora. Então o Tyler viu ele no Texas. Até a hora que o Tyler foi falar comigo, ele não sabia que era atleta meu. Ele falou, pô, Deus parabéns por ter os dois atletas, ele e o Zanca. E elogiou bastante. E ele vai conseguir, tipo assim, até hoje eu tava falando isso com ele, o quão incrível é, porque ele ficou todo esse tempo em pré-contest, e ele vai colocar mais massa muscular no palco. Ele tá maior, ele tá mais cheio, e tá mais condicionado. Então, como o Tyler viu ele lá, eu acho que também isso vai impactar, de ele conseguir em pouco tempo botar uma evolução considerável. E o Zanca, como é que está o Zanca? O Zanca tá bem, tá no peso, a condição tá bem boa. Ah, só esperando o momento do carb up. Ele não tem problema com o peso. O Matheus não tem que bater peso. O Zanca, dos 4 atletas da classe, que é o único que já tá dentro do peso. Então ele a gente só aguarda o momento pro carb up. Acredito que vai pôr já tá na melhor versão dele. Vai conseguir trazer uma evolução boa. Você vê as poses de frente, como ele conseguiu melhorar a largura de dorsal, trouxe mais volume de coxa, né? A pose de abdômen dele ficou bem bacana, que com essa largura de dorsal ele criou um X melhor. A pose clássica a gente mudou, ele tinha aquela tradicional dele com a mão na cabeça e fazendo bíceps. Aí no Texas a gente tentou, no tampa, a gente tentou mudar para colocar uma pose de tríceps, pensando naquela questão, tipo lá no tampa ele confrontou com o Baduino, que é um cara muito largo. Aí a gente fez uma pose de tríceps e o Tyler pediu para não fazer. Eles não falam assim para não fazer uma pose de lado, mas pelo feedback deu a entender que ele queria uma pose de frente. Sim. E daí no Texas, confrontando na verdade foi isso da pose a gente fez essa troca da pose pro Texas, porque ele perdeu pro Baduino fazendo essa pose tradicional dele. Aí no Texas, pensando que era o confronto foi com o Matheus, e o Matheus é um cara com uma estrutura mais larga em relação à cintura, ele tentou a pose de tríceps. E nas últimas rodadas ele mudou e fez aquela pose aqui, que é a que ele está fazendo agora. E o Tyler falou que isso foi o que decidiu a vitória ali, que foi bem apertada. E que quando ele trocou, foi o que garantiu ele ter ganhado. Sério? Se ele mantesse a pose de tríceps, ele não teria ganho. Sabia que eu mandei um WhatsApp pra ele um dia antes? É? O que você falou? Eu falei que ele tava fazendo essa de botar a mão aqui, assim, e eu falei que ele tava ficando muito estreito. Sim. Aí eu falei pra ele tentar botar essa, expandir e fazer assim. Aí quando eu mandei essa mensagem pra ele um dia antes, a Carol falou assim, pô Edu, será que ele não vai achar que tu é muito folgado? Eu falei, ué, eu tô falando algo que eu acho que pode ajudar ele, tipo, se ele vai receber isso bem, Não, legal, se ele você vai... bem-vindo. Aí tipo, pô, a gente convive, né, Eu Paty, sei. no dia a dia ali, e aí no outro dia quando ele fez a pose, eu ainda falei pra Carol, acho que ele gostou da ideia, depois ele veio falar comigo, pô Edu, fiz a pose. Ele mostrou a pose e daí a gente ficou com aquela carta na manga ali. E daí, e assim, eu tava numa situação que eu tinha os dois atletas. Então, você olha, eu olho o Matheus e ajusto a pose dele, eu olho o Zanca e ajusto a pose dele. E nas últimas poses, eu falei, Zanca, troca. E ele simplesmente trocou e fez essa pose que você falou. Que E legal. foi ali uma das coisas que E é a garantiu mesma vitória. pose do Menegatti, né? Sim. É a mesma pose. E agora, pro Olímpio, ele aprimorou. E como ele trouxe mais largura de dorsal, pra mim essa pose assim, é que vai mostrar mais evolução. Gostei muito dessa pose dele. Vai ser a nossa clássica favorita. Legal, cara. Pô, o Zanca fez o roteiro certinho, né? Vocês foram a Pittsburgh, pegaram com ele bastante feedback, ele foi evoluindo, venceu um show pro durante o ano, mesmo já classificado pro Olímpico. Essa é uma trajetória bem importante do atleta Foi. fazer, né? Foi uma trajetória que Serviço. começou já pós-Olímpia. Pegar a vaga. Na época muita gente criticou, pô, tinha que ir para um campeonato mais hypado, enfrentar os gringos, até o Urs competiu no mesmo final de semana. E daí a gente falou, cara, a gente sabia que o Urs ia competir naquele final de semana, a gente falou,
Muito difícil o cara que ficou em 13º Não, ganhar de alguém uma semana depois tem que que ficou ser lá na frente. estratégico, né? Então, por mais que chegasse e confrontasse, era difícil ganhar. Então a gente queria garantir a vaga. Aí garantiu a vaga, a gente escolheu 2 shows grandes, né, o Tampa e o Texas, e fez todo o roteiro lá. Pra ir para New York, ver o Steve, ver o Tyler em Pittsburgh. Passamos lá no campeonato do Tamer, no California State, para ver a Sandy. Ah, Conversamos com todos, pegamos feedback de todos. Então foi um ano de estratégia para chegar agora, né? uhum. Ô, Pacho, a gente quase não falou da 212, né? Bom, o Você... Fabricinho hoje treinei ele. Aham. Eu não tinha visto ele pessoalmente, mas eu gostei do físico. Tá com a pele bem fina e tá bastante volumoso. Ele já é um cara volumoso, Sim. mas acho que o diferencial foi que a gente conseguiu manter mais o arredondamento das pernas dele, principalmente a parte baixa do grande dorsal, que era um ponto que quando apertava mais, a perna ficava mais, perdia aquele fullness, Uhum. e a parte baixa do grande dorsal, que é um ponto ali que sempre está batendo, mas não é aquela coisa que é o ponto forte dele. Uhum. Então quando aperta é aquele ponto que vai do físico. E como a gente veio dando uma sequência ali dos campeonatos, ele ganhou Belo Horizonte, teve uns dias para comer e já voltou para preparação, então não teve tempo de acumular gordura, foi uma continuidade. E chegou agora no final, não precisou apertar tanto. Uhum. Então ele está na condição muito boa e mantendo mais volume de perna, mais volume de grande dorsal ali. E ele, por ser um cara já mais largo, acho que isso vai contar bastante na silhueta toda dele. Sim. Ainda mais numa categoria que de baixa estatura, né? É. Que eu acho, eu sempre achei que o Steve, ele tem uma tendência a gostar dos atletas 212 que são mais baixos e mais fora de padrão, assim, sabe? Os caras E quem é mais do grandes. 212 hoje que tá ali brigando pelo top 5? Cara, ali é o atual campeão, que é o Nick Pearson, né? Que pra mim ele, puta, cara, é difícil bater um cara Tá como esse, seco, você velho. vê. Tá vindo Eu seco. acho mais difícil bater o Keanu Pearson hoje do que ter vencido o Flex Lewis no passado. O Flex era soberano, venceu 7 títulos, não é indiscutível isso. Mas muitas vezes, cara, ele, até o próprio 2014, ele tava ali, os atletas estavam ali. Ele se sentia de alguma Tinha forma, uma briga, né? né? Ele se sentia motivado pelo. Mas eu vejo que o Unipersonal, cara, com uma linha, uma estrutura imbatível. E O o único, baixinho lá, o Chau Clarida, porra, ele é muito agressivo, mas assim, se o Kenny Person faz os deveres de casa, eu não sei se o Chau ano Clarida passado ficou entre consegue. os dois ali. Ficou entre os ficou, dois. ficou assim, a galera não sabia direito quem ia É. vencer. E aí, por exemplo, o terceiro lugar é o Angel Calderon, que é muito gigante também, então ele seria mais ou menos assim, teria uma mesma proposta do Chau Clarida, trazer um volume bizarro, mas numa linha não muito estética. Então acho que o Angel Calderon e o Chau Clarida trazem uma proposta mais parecida e eu acho que o Kearney Pearson ele se destaca, cara, uma linha O muito... Calderon e o E tem uma cintura Clyde, muito fina, né? eles dependem do Keone errar. Igual se fosse, ele fizer o dever de casa. E esse ano ele fez, que acho que ano passado ele não estava nessa condição. Ele tá melhor ainda. Tá bem melhor. Ele já vem na condição há alguns dias, já, algumas semanas, né? Eu acho, cara, que é muito difícil, cara. Não é impossível, né? Falando de fisiculturismo, nada é impossível. Mas eu acho que é improvável, assim. Eu acho que é um dos caras... Se me perguntarem dos atuais campeões, quem... Aquela famosa pergunta, né, Pacho? Dos atuais campeões, quem talvez provavelmente manteria o título? Cara, aí vem vários nomes na cabeça, porque todos os campeões são mais de uma vez campeão, né? Não todos, né? Mas a maioria, né? Sim. Mas, cara, pra mim o Kearney Pearson é um cara muito difícil a ser batido, cara. Porque ali não é uma questão de chegar condicionado, não é uma questão de chegar grande. É uma questão de estrutura, que é Estrutura, difícil trabalhar, né? Não tem como construir isso. Mesmo assim, o Fabrício, de todos os brasileiros, ainda é o que está Mais bem conseguindo a cotado. melhor colocação. O Moraes não vai competir esse ano, porque teve uma lesão no joelho ali, está se recuperando. Mas tem O o Vitor Porto, Vitor Porto, depois ele ganhou o campeonato, se não me engano, na China. foi bem longe, na mas Índia. ele, cara, pelo menos em foto que eu estou acompanhando, ele tá mostrando que ele está evoluindo. A última vez que eu vi ele foi lá no Fitbira, Eu faz esqueci 2 o anos. campeonato que ele ganhou, mas foi um campeonato longe. Na Índia, não foi uma coisa Na assim? Índia, eu não lembro agora. Eu lembro também.
Mas ele conseguiu uma evolução bem boa de lá pra cá, assim. Ele ficou quietinho, fez um bom off depois disso. Ele Tá, tem ele tá estrutura, muito bom. ele tem a estatura Tem da estatura, né? categoria, né? Tem limite de peso, eu acredito. Né? É. Tem E o Francisco Barros também, o argentino. isso. Foi muito bem, né? Ele ficou top 3 acho que não, top 3 ou top 4 no New York. Aham. Ficou bem colocado no New York. Sim, são esses, né? É. Do Brasil. São. E vocês viram a notícia que o Diogo Montenegro não vai competir? Vi agora há pouco, né? Vi que ele tá aqui, né? Ele chegou a vir. Ele veio, daí ele encontrou com o Stefan e na atualização eles acharam que Não não valia a seria uma pena. boa, que ele não vai conseguir mostrar o melhor E o que físico. vocês acham? Se o atleta ele veio até aqui, se ele achar que ele não tá bom o suficiente, não sobe, sobe. Pô, eu não se sei, cara. O Diogo, ele é um cara muito consciente. Ele teve alguns problemas relacionados à depressão no passado, que ele conta de superação e tudo. Eu não sei o que está acontecendo, também não quero especular, mas eu acredito que para ele tomar essa decisão deve ter sido uma decisão muito consciente, sabe? Porque, pô, ele é atual campeão do Arnold Classic, então hoje ele é o melhor brasileiro no Men's Physique da atualidade. Então, para ele tomar uma decisão dessa, deve ter sido uma decisão muito inteligente, muito bem racional. Então, é só uma questão, é só uma pena, né? Porque Acho que ele, né, se ele decidiu isso, provavelmente já tinha dúvida, mas ele preferiu vir, se encontrar com o treinador e ter a decisão pessoalmente ali. Né? ou talvez ele já estava com essa ideia, ele só precisava de uma confirmação e talvez isso já era uma coisa que estava decidida na cabeça dele, mas ele só divulgou e bateu o martelo aqui também. Não sei, algo que a gente não vai saber, mas a gente tem aí, cara, muitos brasileiros na Men's, né? Tem o Kaká também, aqui do nosso Kaká, time, uma estrutura incrível, né? que ganhou do Diogo Montenegro ano passado, se classificou no Olímpia em cima do Diogo Montenegro. É uma categoria muito, Sim. muito acirrada, muito difícil. Então, assim, eu não duvido nada que... É a categoria que mais tem variação ali, né? A biquíni também, né? Acaba tendo. Tem tanta top, tanto Olímpia, né? Sim. Competindo, que a gente tem umas 7 Olímpia competindo na biquíni. Acho que é a categoria que mais tem A campeão atual top. campeã do biquíni acho que não vem, né? Não, a Jennifer Dory não quis competir esse ano. Até tenho acompanhado ela, porque eu gosto do físico dela, principalmente em off. Quando tá na competição ali, eu acho que ela fica muito magrinha, mas ela não se preparou mesmo pro Olímpia. Vocês acham que o fato de ser a edição de número 60, 60ª edição do Mr. Olympia, é o aniversário do Olympia? Uhum. Eu não sei, eu tenho uma teoria. Eu participei da edição de número 50. 50. Era o aniversário de Mr. Olympia, 50 anos de Mr. Olympia. Cara, eu acho que, não sei, é uma teoria minha, pessoal. Ninguém precisa concordar. Mas eu acho que eles tendem a ser mais conservadores, sabe? Por ser o aniversário do Olympia. Não sei, eu acho. Eu nunca tinha pensado dessa É maneira. uma teoria minha, não sei. A hora que você falou do 60, eu imaginei que havia alguma pergunta e ia jogar a pergunta pra você, porque eu lembro bem que você foi a de número 50, né? Mas nunca tinha pensado nada não- dessa Nos forma. últimos anos não é isso que está acontecendo, né? Tá havendo uma mudança nunca toda hora, teve né? tanta mudança, né? De trono, assim. Sem pena, né? A gente via sempre um... a Mas gente algumas vê- categorias não tem, né? Tipo a classe que tem mantido bastante tempo, a figure, 7 vezes. Mas não sei, eu acho que a minha impressão que eu tenho é que vão tendo campeões ali que são campeões que eles gostam, são representantes que eles querem que fique. Eu não tinha essa impressão, por exemplo, do Big Ramy e do Harry Chopin. Já o Derrick é o cara que é o grande embaixador. Já E falar o que ele aumentou Siban, muito. mesma né? coisa. Porque ano passado, quando o Derek ganhou do Had, eu fiquei um pouco. Não sei, tipo, o Derek é muito foda, mas não era um físico que assustava, assim, sabe? Tipo, parece que o Open o cara tem que ser esquisito. Angela, eu tava fazendo pay-per-view, eu jurava que o Rádio ia ganhar. Então, eu também. Eu também achava. jurava que o Had ia ganhar. E eu não imaginava, foi uma surpresa pra mim. Mas depois que ele venceu, eu também pensei, cara, beleza, a gente começa a enxergar... Venceu, né? Mas que eu falo assim, eu não, né? A Open não é uma categoria que eu entenda muito, mas parece que o cara da Open ele tem que ser um pouco agressivo assim no físico. O cara tem que olhar, não tem que achar bonito, não é um negócio que seja bonito, entendeu? Não é um negócio que. Tipo, o Derek era muito perfeitinho, assim. É que a gente veio de Dorian Yates, Ronnie Coleman, né? Aí Jay Cutler, que também é mais grosseiro do que cintura fina Não, estética. mas não faz sentido pra Open, Eu acho assim, que você cara. diz aquele hard, assim, que o hard tem, aquela coisa Exato, empedrada, aquele. né?
Aquele cara agressivo, assim, aquele cara que tu olha assim, nossa, esse cara é open. Tipo, talvez agora o Derek... O Derek acho que construiu isso O agora. que, né? agora sim, mas o que foi justificado no ano passado com relação ao Derek de não ter aquela densidade, aquela maturidade do Had de ter vencido, é que as linhas do Derek são mais limpas. Eles falaram exatamente isso na tradução. São linhas limpas, assim, ou seja, os contornos musculares eles são limpos, né? O Had tem aquele ombro ali meio deformado, ele tem um braço grande, um braço um pouco desproporcional, ele não é tão limpo, assim. Acho que o Derek, e eu acho que ele venceu precoce, talvez ele... Normalmente para ganhar um Olympia Open, os caras brigam mais tempo para vencer. E eu não acho que é coincidência o recorde de títulos do Mr. Olympia ser 8, porque eu acho que é o tempo que o corpo começa a acusar o tempo que aguenta, né? De efeitos crônicos, do uso de hormônio, de tempo de treino, cintura e tudo. O cara não consegue mais segurar depois disso. Mas se tu pegar, por exemplo, a maior parte dos atletas que venceram 8 vezes, eles demoraram um pouco para conquistar o título. O Derek já venceu logo e ele tem, parece, muito pouco tempo, ele tem 5 shows profissionais na carreira só. Esse aí já venceu o Mr. Olympia. Então a chance dele de bater esse recorde de 8 é muito grande, porque ele venceu o Olympia no início da curva de crescimento dele. Tipo, o Ronnie Coleman já tinha gastado muita ficha, o Jay Cutler, coitado, o Jay Cutler foi o que mais gastou ficha antes de vencer. Né? Então ele tem 4 mesmo perdendo tantas vezes pro Ronnie Coleman. Agora imagina o Derek, que venceu já logo na primeira. Então eu acredito que ele evoluiu esse ano, então se a gente pensar, não teria sentido ele perder esse ano se ele evoluiu. E eu não acho que o Had vai trazer algo muito maior. Acho que a linha de crescimento do Had é menor do que a do Derek. Então, em teoria... É que o Had já tá naquele físico que ele já é agressivo, já é assustador, né? É mais difícil evoluir, o cara já tá... Não, e os pontos que ele tá grosseiro, é difícil de recuperar. Ele não recuperaria aquele físico grosseiro. Né? E o Had pode ficar um pouco grosseiro mantendo as linhas e as curvas. Sim. Hoje eu vejo o Rafa... Não vejo o Rafa ainda brigando com o Derek e com o Had ali. Mas eu vejo mais potencial no Rafa de passar o Had e colar no Derek do que o Had. A linha de crescimento do Rafa. Talvez não hoje, para esse Mr. Olympia. Mas pensando no futuro próximo, eu vejo o Rafa com... faz mais sentido. Na linha do físico faz muito mais sentido. A questão que dá é que o Had não tem mais pra onde pôr volume. O condicionamento do auge dele também não tem, acho que como bater aquilo ali. E esses caras têm, tá né? muito seco, né? A gente vê margem pro Rafa, a gente vê margem pro Derek. Né? No Olympia passado, não sei se vocês lembram, mas no pré-Judging o Had entrou meia boca. Sim. Principalmente de costas. Glúteo, lombar ali. Aí ele melhorou um pouco pra final. Mas no Arnold, ele veio imbatível. Tanto que o... Melhor do que ele estava no Olympia? Melhor. Ele veio mais seco. E assim, ao longo da preparação era visível assim, que ele estava com sangue no olho assim, para recuperar, acho que aquela condição e a própria posto ali de estar imbatível e mostrar que ele poderia trazer uma evolução. Acho que, né, acredito que foi por isso que ele optou por ir para o Ohio. E o Ohio, sim, ele estava bem superior à condição dele no Olympia. Cara, eu vi o Rafa ontem, pessoalmente, ao vivo, e é impressionante a evolução que o Rafa trouxe, sabe? A gente vai ver um Rafa que a gente não conhece ainda, sabe? Isso eleva a nossa expectativa com relação a ele também. Talvez um top 5, top... Ele fala muito no primeiro confronto. O que seria o primeiro confronto? Seria os seis atletas, normalmente, né? Então, vamos botar aí, sem ordem, né? Eu vejo Derek, Had, Dauda, praticamente ali ainda. E eu colocaria não na ordem, mas eu colocaria aquele outro, sempre esqueci. O Andrew. E eu acho que sobra espaço pro Rafa brigar nesse top 6. O que seria incrível o Rafa poder confrontar com os caras. Ter a oportunidade de confrontar. E até com o Derek, né? Seria incrível se ele pudesse. É um físico mais parecido, assim, né? Em termos de linha. Seria incrível se ele tivesse essa chance, até pra gente poder avaliar o quão distante ele tá, o que ele precisa melhorar e tal. Mas eu acho que a gente já vai ter uma boa noção. Até o dia que eu vi o Rafa no CT, e agora, depois dessas atualizações, eu colocava ali esses 4 nomes, né? Derek, Had, Andrew, Dauda, Nick Walker, mas Nick Walker não vai, mas
Ouvi boatos que pode ser que ele venha, já ouviu falar disso? Já. Ué, mas depois que a pessoa desiste, ela pode voltar, né? Ele não, assim, a gente Ele não Não sabe, oficialmente. a gente não sabe no contrato, ele só anunciou, não foi nem ele que anunciou, foi o coach dele. Existe um boato disso que ele poderia surgir. Mas eu colocava o Rafa até ver ele ali depois desses 5, aí brigando com o menino que ganhou do Gudivito, Burton, lá? não, que ganhou em Detroit lá do Gudivito, o menino jovem também, putz, esqueci o nome dele. O Wink lá, Que ano que era o Detroit? Não, desse ano. Ele ganhou Detroit esse ano. o que competiu com o Bruno Santos agora. Não, que competiu com Tá. o Nick Walker em Nova Do York. Texas, o cara, não é? É um careca. É um careca. Tá, eu lembro dele. Então, eu vinha colocando ele, e daí Bono, Brandon Curry. Mas depois que eu vi essa atualização do Rafa, eu acho que o Rafa entra pra brigar ali com o Dauda e com ele. Eu vejo o Rafa superior ao Brandon Curry já ali. Sim. E o Brandon Curry, a gente tá falando do top 4. Ex-Mister Olímpia é top 4. Então, E numa visão otimista, eu vejo o Rafa dentro do top 4, top 5. Numa Sim. visão mais conservadora, dentro do top 6. Então, as expectativas são muito boas São muito pro Rafa. boas. Muito Porque boas. ver um brasileiro na categoria Open figurando nos primeiros... E eu vi Primeiro também Martin Fitzwater. Isso. É isso. O Psycho, que é o cara que cuida dos treinos do Andrew, Aham. ele falou essa Que era semana. o cara que treinava o Shaw Roden quando ele foi Isso. Mister Olímpico. Aham. Ele falou que eles não vão sacrificar o braço, a perna do Andrew em troca de condicionamento. Só que vai contra o que o Tyler pediu. O Texas ele foi imbatível, mas o Tyler falou, ele precisa trazer mais condicionamento, ele precisa glúteo mais fibrado, posterior mais marcado. E ele falou, a gente não vai degradar ali o braço, a perna, o tamanho dele por causa desse condicionamento de glúteo. O que vai contra. Mas Então, o Chris aceita que tá preparando ele, não mas foi o que o cara Mas aí falou. o Chris, sei O lá. Chris é o cara que puxa a condição. Mas é que nem tu falou, tá, que nem o Menegatti, às vezes a continuidade do trabalho já se encarrega Sim. em trazer esse condicionamento. Mas assim, a impressão que eu tive é que é uma vontade do Andrew, talvez, entrar mais cheio, não sei. Mas se ele seguir essa linha, eu acho que é ótimo pro Rafa. Porque ele é um cara volumoso, mas se ele não tiver seco, e esse é o feedback do Otário, então acho estranhos e contra. Não sei o que você fala, mas foi o. Foi um vídeo dele falando essa semana. Eu falei com o Aceto, ele falou que acredita que o Andrew pode vencer o Mister Olímpia. E eu vi também o Kamali, o Kim Kamali, falando essa semana também. Já vi algumas pessoas que eu, assim, respeito, falando que o Andrew Jackett pode vencer o Mister Olímpia. Cara, seria uma surpresa bem grande. Assim, E é- depois do Texas que eu vi o Andrew pessoalmente, eu coloco o Andrew à frente do Dauda. O Dauda, tá. Mas imaginando que ele vai chegar ainda mais condicionado. Sim. Aí agora é só vendo, né? Só esperar o... A categoria A hora do Open. Categoria Open, mas eu acho que a categoria Open não tá tão emocionante quanto a Classic ainda, né? Classic é. É Chama uma mais, né? surpresa. O Cepacol, apesar de eu não Cepacol. achar que ele vai brigar com o Ramon, não acho. Pra mim é Ramon e Siban brigando. Mas criou essa mídia, né? Expectativa. Porque ele. Tem muita gente aqui nos Estados Unidos que coloca o Ramon em terceiro, tem cara que coloca o Ramon em quarto. Mas isso também não é um pouco daquela ciúminho ou querendo baixar um pouco aí o hype do Ramon que tá incomodando? Eu não sei, eu acho que no Brasil existe uma febre chamada Ramon, e eu acho que nos Estados Unidos os caras tentam avaliar todos os atletas de igual. Sei, A gente, pra mim, a assim, gente como brasileiro, a gente tem uma tendência sempre a avaliar, botar o Ramon brigando com o Silvan, mas os americanos eles tendem sempre a tentar puxar alguém para estar fazendo parte a dessa impressão que briga. eles puxaram o Urs, Não não deu, É, agora eles o querem Wesley é um puxar cara o que Wesley. eu não É vejo. que não assim, evoluiu, né? Parece que de ele não costas, consegue melhorar. principalmente. Mas a mídia tentou por um bom tempo A puxar mídia, o Urs nessa, né? O Jay Cutler falava muito dele. Mas é porque ele é novo, né, Pacho? Ele é novo, então, assim. Mas eu também acho que
E o Wesley é muito normal porque ele venceu o Ramon, querendo ou não, Sim. ele bateu o Ramon. É. Mas eu também acho que eles estão um degrau acima ali deles. Um cara que já tem uma certa idade e que vem evoluindo é o Breon, né, cara? O Breno sempre impressiona. O Breon venceu o Worst. Já vem de 2 anos que eu acho assim, que ele vai piorar e ele consegue ainda colocar evolução no E físico. o Rafa Diesel não vence esse ano, Não. vai ficar fora? Ele estava curando o cotovelo, ele falou que tem que tratar o cotovelo dele, não ia conseguir fazer uma boa preparação e abortou a missão. O Breon, volta e meia eu converso com ele, encontro ele em vários eventos. É um cara muito gente boa também. O Breon Gente finíssima, assim, um amor de pessoa. ele é engraçado. E ele, se tu pegar o Breon quando venceu o Mr. Olympia, que ele ganhou de segundo, inclusive, e agora, ele tá melhor agora. Só que a categoria evoluiu muito. Evoluiu muito. Então, o Breon, campeão do Olímpia, não vencia o Breon hoje, que é top 4, entendeu? É É bom, absurdo mesmo isso, estando né? melhor, né? Por falar nisso, Ângela, falando dessa evolução de categoria, as wellness também cresceram bastante. Se tu pegar, por exemplo, a Fran, quando venceu o primeiro Olímpia e a Fran de agora, ela aumentou muito, né? Volume de glúteo, de perna, superior, então tá tendo muito mais, estão trazendo muito mais condicionamento do que já foi. A categoria Uma tá bem vez, agressiva, né? eu acho que até tá num limite assim bem superior já. Se passar disso vai começar a ficar muito condicionamento e eu não sei onde vai parar também. Hoje eu comecei a avaliar as meninas, assim, eu pego sempre a versão delas quando elas venceram, sei lá, há 4 anos atrás e agora. Tipo, cara, é o reflexo da Mas se categoria. você vê que todas estão trazendo mais volume, mais condicionamento. Até de perna, tudo, acho que a Fran aumentou um pouco o volume de perna dela, que acho que foi um feedback para ela aumentar um pouco a perna do ano passado. E aparentemente ela aumentou, né? Aparentemente aumentou. Eu vi que a Isa também, a Isa já tem uma perna muito boa, né? Mas ela deu uma ênfase no glúteo e ela tá bem tipo, fininha em cima, a cinturinha fininha, bem definida, bem seca, sem fazer já o processo de finalização, com bastante água, né? Eu vi ela hoje. Gostei também do físico da Marcela, que vem melhorando, né? Bem melhor já do que no último campeonato. Ela já estava, quando antes de sair do Brasil, a gente tinha achado impressionante o físico dela lá. Acho que ela também está um pouco mais tranquila agora em relação a ver que Sim. começou a responder, né? E tá feliz também aí de estar no primeiro Olímpia dela, né? Primeira vez no Olímpia e ela tá lidando bem, tá tranquila. Assim como o Fabrício foi uma continuidade do trabalho, então agora não precisou dar aquela forçada, cardio e tudo mais. Então conseguiu manter um pouco mais do volume, do arredondamento das Não pernas, do precisar glúteo dela. fazer esse cardio intenso, assim, 2 horas de cardio, até às vezes 3 cardio num dia, isso... a chance do atleta não perder esse arredondamento, principalmente falando de mulher, é muito maior, né? Sim. Porque quando você perde, pra mim sempre foi assim, pelo menos, eu não podia deixar esvaziar. Ficar muito tempo sem carboidrato, ali eu baixar muito, ter que fazer muito cardio, porque se esvaziasse, o glúteo era muito difícil de encher. Porque tem um volume, né? Então tinha que puxar muito ali, mas pra encher, então eu tinha como regra não deixar Eu acho que esvaziar. quando começou a categoria Wellness, como muita treinador preparava uma Wellness como um bodybuilder, desidratando e diurético, a gente via muita... Na hora que caminhava, né, Nossa, caminhada profunda era aquela o glúteo bunda mole. assim, bunda mole batendo. Assim, E isso mesmo, era um desafio, trazer a condição e manter aquele glúteo E cheio, né? hoje já mudou bem, né, Pacho? Não se faz mais essa desidratação aos treinos. Assim, Não, né? mudou bastante. E assim, acho que como a categoria mudou também, então hoje é um percentual de gordura menor do que era. Então é detalhes cada de vez glúteo tá que a menor. gente nem sabia que tinha, né? Você pega as primeiras wellness, era um glúteo bem redondo. Então tinha uma camada de gordura. Quando puxava demais, o glúteo murchava, aquilo ali não subia. Hoje já entra, praticamente não tem gordura no glúteo, né? Você vê detalhes de cima e embaixo. Então até por essa questão, acho que pro glúteo cair fica mais difícil, E né? como vocês veem essa evolução da categoria, cada vez puxando mais, ficando mais condicionada, mais condicionada? Qual a opinião de vocês em relação a... Eu acho que, tipo, tá chegando num ponto que uma hora vai ter que dar uma segurada, né? Porque senão vai começar a ficar muito agressivo. Eu gosto do jeito que tá hoje, né? A gente gosta de treino, de técnicas, de músculo, né? Eu comparo ali, hoje mesmo eu vi um vídeo do Valdemar falando da Isa, né? A formato de glúteo, arredondamento das pernas, que são ali detalhes da musculatura que a gente nem imaginava alguns anos atrás a atleta colocando esse tipo de detalhamento.
Só que eu acho que vai chegar uma hora que talvez passe muito do Daquela- ponto, né? Que Que nem eles aconteceu em seguraram. algumas categorias, né? Na própria na Open já foi assim, né? Na mente. Tava vindo o cara muito agressivo, daqui a pouco traz o deck Era só aí, volume, opa, volume, né? dá uma voltada pra estética, né? A mente, por exemplo, do ano passado, falaram do Ryan Terry, que venceu. E falaram, ele é bem menor. Cara, ele não é bem menor, só que eu acho que eles tentaram, tipo assim, ei, pessoal, o padrão é esse, Sim. sabe? Tava começando uma linha... Os de caras dar- de superior eram maior que os pais. Mas olha só, aí teve mudança, agora tem o peso e altura, né? Com essa situação do peso e altura, os caras não podem ficar maior do que já estavam? Alguns sim, outros não. Porque o Kaique agora mudou, né? Mas ele poderia O adicionar. Kaique tinha muito Ele peso já era, pra colocar. já era grande, ele podia ficar maior ainda, mais pesado. E na Classic, que aparentemente é aquele objetivo agora, ele vai poder ganhar mais peso ainda. O Kaique eu acho que ele nunca vai ter problema com o limite de peso, né? Porque ele é alto, né? Tem a questão da perna mesmo, né? Porque quando colocou o limite de peso, falou, então é só os caras perder perna e botar tudo pra cima. Não, vai olhar as pernas. Daí às vezes você vê um campeão que a perna é fraca. Então a Men's, eu acho que ela já teve assim um pouco mais de hype. E ela perdeu isso até por causa dessa inconstância, né? De ser mais difícil de entender. Eu acho que principalmente os tops da categoria, eles têm que manter contato com os árbitros justamente para não tomarem uma surpresa de um ano para outro, sabe? Acho que a questão não é só, eu vou a Pittsburgh fazer a política, eu vou a Nova York, a questão é de estar próximo para poder entender a evolução que eles querem, porque é muito fácil a Juliana Malacarne, por exemplo, na primeira edição da Women's, ela foi considerada o gabarito da categoria e ela perdeu pra Dana Lee, que, tipo, na minha opinião, era, tipo, físico quadrado bem inferior à Ju. Tanto que no outro ano a Ju ganhou. Só que eles falaram assim, cara, tu era o padrão que a gente buscava, mas ela já veio muito grande, muito musculosa, os caras já foram lá e frearam. Aí depois ela ajustou e começou a vencer, só que ela não sentia prazer em entrar todo ano, mais ou menos, na cabeça dela. Ela queria, eu acho que Queria treinar. ela queria treinar e evoluir. Se tu me perguntar o que eu acho, eu que venho do bodybuilding, na época que não existia categoria, a gente tem uma tendência a gostar sempre do mais, do mais, do mais. Mas se a gente parar para pensar de forma mais assim, sem muita emoção, eu acho que vai chegar um momento em que eles vão sacrificar os campeões em prol do retorno do padrão da categoria. Isso acontece de vez em quando. E você pegar algumas da Juliana Malacarne quanto mudou, né? Que daí veio a Shanique, que já era um físico bem mais agressivo. A Sara, a Natália, a Zama chegando, teve isso também, né? Continuou mudando muito físico. Até deram, talvez, quando a Juliana perdeu para trazer um pouquinho esse físico para menos, né, que tava passando, mas agora mesmo, as meninas estão cada vez mais condicionadas, né? Você vê a própria Zama, a Sara mesmo, a Sara vem tão seca e tão condicionada que, cara, chega absurdo. E ela, quando ela monta a pose, ela fica assim também, porque ela perto da gente, eu já fiquei com ela no press conference do ladinho, assim, ela é muito baixinha, pequenininha. Só que quando a mulher monta a pose lá de biquíni no palco, ela fica absurda, né? A Zama, ela é mais parecida com a Sara do que a Natália. A Natália tem um físico completamente diferente da Sara e da Zama. Sim. A Natália traz um físico mais sutil, assim. Então, dependendo do que os árbitros pedem, dependendo do que se a Natália trouxer a condição, muitas vezes a Natália se sobressai sobre as duas. Daí depende do que os árbitros estão querendo. Mas se a Sara vence e a Zama fica em terceiro e a Natália em segundo, eu fico um pouco confuso. Sim. Porque a Zama e a Natália são completamente diferentes uma da outra. Mas, enfim. Mas tudo pode acontecer. Pois é. E aí, Pacho, para trabalhar com a Zama, por exemplo, pensando assim, é difícil, né? Porque eles pediram para ela não ganhar mais massa muscular, ela já veio musculosa. Pediram para ela ganhar volume no glúteo. Como é que tu faz para frear o crescimento de um atleta? Então, na verdade, ele pediu mais detalhe no glúteo e separação nos quadríceps. Então, assim, teoricamente, a gente continua buscando mais condição, né? Buscando mais condição, ela praticamente vive em déficit calórico,
tentando trazer esse detalhamento. A gente vai conseguir, vai chegar com o glúteo mais fibrado, posterior mais separado, quadríceps mais separado. Agora, quando for com off, tipo, praticamente não tem o que fazer no off, né? Ela não pode pôr volume. Então, assim, a vida da Zama é passar fome. Ela tem ali o período que vai ter um pouquinho mais de comida, tudo. Vantagem também tem. Então, como ela não precisa off, eu consigo deixar ela boa parte do ano sem tomar nada. Tipo, coisa que, quando eu falo isso, muita gente me xinga, fala que eu tô mentindo. Mas ela não pode pôr volume. Então, assim, passou o campeonato, vai fazer os exames, ela fica natural uma boa parte do ano. O que é quase impensável, né? Pensando Numa categoria, né? Nossa, Vamos dizer. excelente, né? porque... Então, assim, apesar de, né, ter que cuidar com isso, eu acho que tem essas vantagens, né? Ela não precisa comer muito, né, para fazer um grande off. A parte ruim é que é o ano inteiro com pouca comida e ela é uma pessoa que tem muita fome, então ela sofre por esse lado. Mas eu acho que ela acaba desgastando menos o físico dela, né? Principalmente na questão ali da época que tá fora de competição, que ela realmente fica sem tomar nada. Ela já tá com um físico assim, absurdo, e ainda não tá carboando, Tá bem depletada hoje, água alta, sódio 8, alto. 9 litros de água hoje. Hoje 8 litros de água. E tá absurda, né? Nossa, Tá a bem. gente vendo ela treinando lá. parou a academia. Não. Uma hora eu olhei, tinha umas 10 pessoas com o celular como gravando ela. assim. Era costas, parou a né? academia. Eu falei pra ela, hoje você vai parar a academia. Ela foi de top ainda. Tinha uma galera, assim, uma hora eu ajudando ela, eu olhei até dei risada, assim, cara. Parecia uma torcida de futebol, assim, os caras assustados parando, filmando ela. Mas aquela academia é muito resenha, né, cara? Eu tava gravando agora, eu, Jorlan... Quem era? Eu esqueci o nome do outro menino lá. Cartoloco. Cartoloco. Ele é do Cartola? É. É? Ele faz... Doidão lá, o Cartoloco e o Carioca, velho. Eu e o Jorlan passando treino pros dois. Quer dizer, o Jorlan passando treino e eu ali na resenha. Caralho, os caras são muito doidos, cara. Eles chegavam pra avaliar a galera no meio da... Eu assim, cara, uma hora achei que o tiozinho ia bater nele, cara. Era um japinha que tava limpando a máquina assim. Aí o cartoloco chegou e falou assim, clean, yes. Aí no fim todo mundo tirou foto, os caras tipo, mó resenha. Cara, que doideira. Porque falou que ele saía elogiando o físico dos caras e o cara tipo gordão, assim. Daí ele levantava a camisa. Esse vídeo vai sair no canal... Em algum canal, né? Amanhã? É. Mas qual canal? Da Gold, é certeza que vai sair. E do Jordan. A gente vai divulgar lá pra Se quiser pôr no seu, a gente põe no seu. Pô, pode botar, seja bem. No meu não saiu nenhum vídeo, hein? Então Só vamos os pôr- meus. Vamos pôr no seu. Bota. O Pacho ficar irritado. Ó, hoje eu coloquei 5 vídeos. 5? Não, vou pra casa gravar alguma coisa. É bom, mas- é bom. Temos uma pessoa que trouxe até um videomaker, né? Eu quero garantir o meu, né? Porque... Você gravou quantos hoje? uns 8 vídeos. Ixi. Bora trabalhar. Eu Vamos videomaker gravar, não. se juntar nós dois, estamos ficando pra trás. Não, contratei até uma equipe no Brasil pra ficar lá editando em tempo real. Não, ninguém agora eu posso dorme. falar, eu e o Pacho roubamos uma cena. Pode gravar o que for. Eu e o Pacho com a câmerazinha nos vlogs aqui, Os ó. velhos da câmera. Não, eu já encomendei uma daquela. Vai na velha da câmera também. Velho da câmera. Já encomendei uma daquela, vai chegar aí. Eu recebi um comentário no vlog do meu canal assim, vocês viram a diferença que de vez em quando eu dou na mão do Gui pra ele fazer os videozinhos quando eu tô treinando no atleta. Aí quando ele faz é uma qualidade, quando eu faço é outra. Ele diz assim, vocês já perceberam quando a câmera tá na mão de um profissional a diferença que é? Caralho, não comentaram isso não. O cara comentou isso no vídeo, velho. Não adianta ter só a ferramenta, tem que saber usar, né? Não, mas não dá. Esses dias eu tava no táxi ali, no Uber, e daí eu queria pegar uns pedaços da strip, sabe? Porque tava pro outro lado que eu tava do carro. Daí eu pedi pro Guina, que ele tava na outra janela. Cara, daí ele pega a câmerazinha e puxa, não sei o que, cara, você fala, caraca, cara, como que ele faz isso? Sem contar que aquela câmerazinha que tá filmando aqui, ela se mexe sozinha, que a gente não sabe fazer o foco. Hoje de manhã eu tava filmando a Zama, Mas aquela é super fácil, né? e daí tava no... Mais ou menos. É, Mas eu te ensino, Mas é que ele tá eu ensinei aprendendo. o Gui, ele aprendeu rápido. E agora tá melhor que você. Hã? Agora tá melhor. Agora tá trabalhando com isso, tu vê só. Daqui a pouco ele quer roubar a tua câmera, hein? eu tava gravando a Zama hoje de manhã, daí eu tava filmando o físico dela. E daí eu fiz a besteira de, na hora de gravar o físico, eu cliquei pra ele acompanhar o rosto. Aí ele subia e daí não pegava as pernas, e daí não conseguia mais voltar. Não adianta voltar. Você faz assim, ela sobe e fica no rosto.
Tá, mas daí se não mexer, se não clicar, ela vai tem ir pra... Sabe o joystick da câmerazinha? Aham. Faz isso, você aperta uma vez só que ele já tira Olha. o face track. Tá, é uma aperta, pra aperta. fazer e uma Quando tá pra... no face track, você aperta uma vez, ele tira o face Eu track. apertava na própria tela também. Também pode ser. Mas no joystick é mais perto do dedo, né? É, e se pra você tirar o face track, pra você pôr, você clica 2 vezes no seu rosto. Sim, sim. Ô, agora, porra, a galera tá assistindo, já se ligou que essa Osmo 3 aí é a febre do momento, Nossa, né, é cara? muito bom. Vai subir o preço, né? Porra, já subiu, né? Já vou levar mais 5 e revendendo no É, eu Brasil. não vejo. Mas eu acho que é muito legal a gente estar rindo, assim, eu e o Pacho, a gente fica, quando a gente soltou. Mas é muito legal porque quem ganha é o pessoal, né? Vocês compraram essa aqui mesmo ou de lá? Eu comprei aqui. É? As primeiras vídeos eu fiz com a do Gui. E já chegou rapidão assim? Não, eu fui e comprei na Best Buy. Ah, na Best Buy? É. Porra, a quantidade de conteúdo que a gente solta que a galera possivelmente não iria ver, porque quando é um formato mais assim produzido, né? A galera curte os vídeos, mas assim eles veem na nossa perspectiva. Não, e ela Então, também é passa muito direto pro legal. celular, já rapidão, né? Isso facilita muito. É, só que assim, o mais legal na minha opinião é que a galera, por exemplo, eu cheguei hoje pra entrar na academia filmando e aí o Menegatti estava saindo com a esposa. Tipo, é como se a pessoa estivesse vendo o que eu tô vendo. Então, muitas vezes eu não consigo focar no rosto. Eu tô falando que a pessoa assim, tá tipo só a boca dela, o queixo. Mas até dá isso pra é ver, legal. dá pra ver na Não, telinha, não, dá pra arrumar. Só que, tipo assim, eu deixo isso, porque até isso é legal. Eu fui dar um abraço no Carioca ontem, prazer, não sei o que, bum. Tipo, é legal, é uma sensação, é bem imersão mesmo, Ela se sabe? sente aqui, né? É tipo vlog, assim. É, exato. É um vlog, É um vlog. é um vlog. É isso. É isso, pessoal. Então, esse foi Amanhã mais tem um mais. Las Vegas News, a gente volta amanhã com mais notícias. Aproveita e deixa o like aí, fortalece o canal, comenta e olha, deixa um comentário aí o que vocês querem que a gente fale amanhã, a gente vai buscar notícia pra Ah, vocês. e mais uma coisa, calma Oi. aí. Ó, vai lá no meu canal Angela Borges, conteúdo feminino, gente. Tô trabalhando lá pra vocês, viu? Tá Então vai ficando lá. legal, né, galera? Boa, e aí vai no canal Correr, assiste, depois vai no do Pacho. Ah, daí vocês não sei, aí vocês se viram. Só vai no meu primeiro. E o cupom de quem que usa? Angela Borges. Nossa, cara. Não, mas As damas primeiro, ela né? tá ganhando O canal vocês é em com tudo, tudo, cara. não. É, aí... Só porque ela fez 8 vídeos hoje? Não, mas Tá eu bom, acho ela que fez eu 8 vídeos. deixa eu uma vez, pô. É, Ó, o único que nunca Edu. ganhou nada aqui fui eu. Por quê? Porque quantos títulos vocês têm? Eu nunca ganhei nada. Ah, tu tem 8 atletas no Ministério Olímpico, Pacho. Para. É Ó, quantos títulos tem? usa o canal de quem vocês quiserem, o Isso aí. cupom de quem vocês quiserem. Valeu, tamo junto, abraço. Valeu.